Olá, tudo bom? Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda ao programa Plenitude, episódio número 3. E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre: será que é mostrar fraqueza, pedir ajuda? O quanto isso pode estar, inclusive, me impedindo de alcançar o crescimento profissional que eu mereço. Olá, eu sou Márcia Costa, sou mentora, psicanalista, fui executiva por mais de 25 anos e hoje ajudo mulheres líderes a crescerem, a construírem uma carreira de sucesso sem ter que abrir mão daquilo que elas mais amam na sua vida. Então esteja aqui com a gente para falarmos hoje sobre o pedir ajuda. Eu sempre olho aqui, né, gente? Porque eu vou buscar responder algumas perguntas que vocês me mandam, que as minhas mentoradas me passam para eu trazer para vocês aqui. E o tema de hoje, como eu disse, é: se eu pedir ajuda, mostro fraqueza? A relutância em buscar apoio pode me impedir o meu desenvolvimento profissional, minha rede de contato? Olha só, e até mesmo ter o equilíbrio emocional e o equilíbrio para lidar com todos os assuntos que eu tenho na minha história. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, primeiro, o que eu necessito como líder? Será que, como líder e profissional, eu preciso e tenho que ser forte o tempo inteiro? Eu tenho que buscar eu mesma fazer tudo a todo momento? Se eu tenho uma equipe que pode me ajudar, será que é fraqueza eu pedir ajuda? Na realidade, né, nesse caso, como líder, não é nem pedir ajuda, é delegar algumas atividades. E olha que interessante. Quando eu tenho uma líder que ela entende que ela tem que fazer tudo, ela tem que manter o controle de tudo, e as pessoas que estão embaixo dela não se sentem desafiadas e nem prestigiadas, olha aí o oposto, porque quando eu faço tudo, eu quero controlar tudo, qual a mensagem que eu estou dando para o outro? Que ele tem competência, que eu confio nele, sim ou não? Olha que interessante, exatamente o oposto. Quando eu estou delegando uma atividade para alguém, a mensagem que eu estou dando para esta pessoa é, primeiro, que eu confio nela, que ela pode sim estar fazendo aquele trabalho até melhor que eu. E eu não tenho receio de estar fazendo e entregando este trabalho para o outro fazer. Agora, parece tão simples, né? E tão óbvio e tão lógico, né? Quando a gente começa a falar nesse formato, mas não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil para algumas pessoas reconhecerem e darem esta oportunidade para o outro. Olha só, vou contar um caso, inclusive, de uma mentorada que eu tive. Ela chegou para fazer o processo comigo dizendo que ela estava num processo de exaustão muito forte. Ela estava trabalhando muito, mais de 12, 13 horas por dia. Por quê? Ela tinha uma equipe embaixo dela, uma equipe que ela até considerava muito boa. Olha só como o negócio não é racional. Uma equipe que ela até considerava muito boa, mas que na hora que ela recebia o trabalho dessas pessoas, ela tinha que refazer a maior parte das coisas. Então ela dava o trabalho para as pessoas fazerem e o trabalho que ela tinha de ficar corrigindo era até maior. E na nossa conversa foi bem interessante, porque eu cheguei para ela, eu falei: tá, mas como que você está treinando esta sua equipe para eles terem o mesmo padrão de qualidade que você? Por quê? Porque uma das suas responsabilidades como líder é fazer com que as pessoas se desenvolvam, com que as pessoas aprendam e tenham um conhecimento se igual ou até melhor que o seu na parte técnica. Por que não? Porque eu conheço vários líderes que não conhecem tão a fundo a parte técnica como seus colaboradores têm o conhecimento. E não é por isso que ele deixa de ser respeitado, visto como um líder da equipe, que inclusive ajuda muito a equipe. Eu mesma já vivi função assim. Eu não tinha o conhecimento tão bom quanto alguns dos meus colaboradores tinham. E nem por isso eu era um líder que
que deixava de agregar para a equipe. Olha que interessante, principalmente na parte técnica, né? Eu venho de uma área de TI, então é impossível você conhecer tudo sobre a tecnologia da informação. Você vai ter profissionais que trabalham por blocos e que são especialistas naquilo que executam. E o líder nunca, jamais, de forma alguma, vai conseguir ter o conhecimento de toda a sua equipe. E ele nem vai buscar esse conhecimento, ele vai buscar se aperfeiçoar nesta área, onde ele pode agregar muito mais para a equipe, o trabalho em equipe, o conhecimento e tudo mais. E essa foi a conversa que eu tive com essa minha mentorada. Como que você está treinando essas suas pessoas? Como que as suas pessoas estão aprendendo com você a fazer este material que é entregue para o seu cliente no formato que você espera e não você a todo momento ter que refazer? Ela virou para mim e falou assim: Márcia, vai me dar muito trabalho eu ter que ficar ensinando. Então é o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Porque se você não para ensinar, você vai continuar recebendo mais do mesmo. O que significa isso? Eu não paro para treinar porque eu não tenho tempo para ensinar, e aí eu vou ter que fazer todo o trabalho constantemente. E aí eu disse para ela o seguinte: olha só, se eu fosse o seu líder acima de você, eu te dava duas opções. Ela falou: qual a opção, Márcia? Primeiro, ou você acaba utilizando todos os braços dessas pessoas que a empresa, inclusive, está disponibilizando para você treinar e para que elas sejam seus colaboradores, ou você manda as pessoas embora, porque é sinal que você não precisa dessas pessoas abaixo de você e você que faz todo o trabalho. A partir de agora, você vai conseguir viver por quanto tempo? Trabalhando acima de 12 horas por dia. Como que vai estar o seu grau de conhecimento, a sua vontade, a sua energia, a sua inovação? Claro que vai cair, né, Márcia? Eu falei: então, para e pensa. É isso que você está fazendo inconscientemente. E você está dando uma mensagem para as pessoas que trabalham com você de, no mínimo, que eles não têm competência suficiente para que você possa pegar um trabalho deles e entregar direto para o cliente. Então, neste momento, caiu uma baita de uma ficha. Qual ficha? Que pedir ajuda é realmente, ou pedir ajuda ou delegar, né? Depende do ponto que a gente está falando, né? Neste caso profissional, delegar é crucial para a sua função como líder e também profissional, que está buscando esse crescimento como líder. Por quê? Porque você vai se focar naquilo que verdadeiramente é aquilo que se espera de você como líder, é aquilo que de verdade você vai poder agregar valor. Não quer dizer que você não vai corrigir ainda em algum formato a apresentação do seu time, mas é em outras condições, porque você não está virando para a pessoa e dizendo que você vai olhar o beabá, porque você confia nela. Você vai olhar para aquele material e, se ele ainda tiver oportunidade de melhoria, você vai devolver e vai mostrar para a pessoa as oportunidades que ela tem de corrigir. E não você pegar o material e começar a corrigir pela pessoa, sem inclusive chamar a pessoa para ter essa noção do que você está colocando como de melhoria. Hoje essa pessoa está tendo a oportunidade de estar embaixo de você ou trabalhar do lado de você, que quer que seja, dentro da estrutura organizacional. Eu estou falando, tá? Ou ele é seu colaborador, ele é um par, mas você está tendo a oportunidade de dividir com essa pessoa um conhecimento seu. E olha só que dádiva quando a gente olha por essa perspectiva, quantas coisas você já aprendeu com pessoas que foram generosas e tiveram a oportunidade de virar para você e falar assim: vem cá, ó, faz isso dessa forma, melhora aqui, melhora aquilo, e na próxima vez você vai estar preparada para isso. Eu tive essa grata oportunidade no decorrer da minha história profissional de encontrar profissionais que foram generosos, muitíssimo generosos, e que viraram para mim e me deram a oportunidade de aprender com eles. Como aprender com eles, Márcia? Eles me ensinaram, é o que eu sempre falo, né? Um atalho. Eu não precisei vivenciar muitas das dores que eles viveram e eles me trouxeram
trouxeram esse conhecimento e me disseram, vai por esse lado, não vai por esse outro não, porque esse outro eu já vivi e estrupiquei, eu já perdi oportunidades grandes de conhecimento. E é isso aqui que a gente faz através do nosso programa Plenitude. A gente está a todo momento te trazendo aí oportunidades de reflexão para que você possa ter esta vida que você merece, de equilíbrio no seu momento aí, da sua história, da sua jornada, para que você possa crescer tanto profissionalmente como pessoalmente na sua vida. Então, esse foi um dos grandes exemplos, né? Aí, olha só, tá bom, Márcia, e como, consequência, como que eu posso viver menos sobrecarregada? Se eu sou uma líder que acabo a todo momento achando que tudo sou eu que tenho que fazer. Olha aí, dá? Como que você vai se sentir no final do dia? Você vai se sentir sobrecarregada, porque por mais que você seja uma pessoa estruturada, que você tenha foco, que você tenha disciplina, você vai esbarrar no fator tempo. Se você não aprende a confiar nas pessoas que trabalham com você, se você não para com esse controle excessivo, não tem como, você vai esbarrar na limitação de tempo, e essa limitação vai ser a limitação também do seu crescimento profissional. Então, pare e pensa. Por que será que eu tenho que ter esse controle excessivo? E de novo, como todos os episódios, eu sempre vou falar na perspectiva da psicanalista também. O autocontrole e esse controle excessivo que eu tenho que ter em cima das pessoas que trabalham comigo, faz essa reflexão. Aonde ele foi instalado? Porque eu tenho essa necessidade de controle e eu tive isso muito na minha história, inclusive como líder, e gerei dor muito grande para minha equipe. Por isso que hoje eu estou aqui, eu falo que é a minha missão. Você não precisa gerar histórias de dores, você pode gerar histórias diferentes na sua vida. Você pode gerar histórias de gratificações, de transferência de conhecimento, né? A gente fala do knowledge transfer. E a gente pensa aqui muito, porque viver muito no mundo corporativo, a gente tem esses vícios de linguagem, né? Mas olha só, você pode olhar para a sua história hoje e falar, pode ser mais leve, não precisa ser pesada. E por que eu trago isso para vocês? Porque eu vivenciei isso. Então, eu fui uma criança que muitas vezes, por diversas vezes, em alguns momentos da minha história, quem não também, né, gente, foi criticada. Em algumas vezes sofreu humilhação por ter querido, por ter buscado, né, melhorar ou dar alguma ideia ou fazer alguma coisa diferente, e nesse momento pode ser que ela não foi muito bem aceita, pode ser que eu tenha sido criticada, e isso eu fui olhar muito no poder da minha história. Então hoje eu falo para você, olha só aonde esse seu autocontrole foi instalado, porque o autocontrole vem de uma criança que se sentiu muito, olha só, criticada e humilhada, e aí pode ser que eu não confie mais nos outros. Isto me traz uma das minhas feridas emocionais muito forte. A criança traída, para ela voltar a confiar no outro, a criança traída, olha o que eu estou dizendo, a criança traída e hoje o adulto que mantém o autocontrole muito forte, que não confia em ninguém. Por quê? Porque pode ser tido e com certeza instalado isso lá atrás. Ou o pai, ou a mãe, ou uma figura de autoridade traiu a sua confiança. E aí, se você teve essas pessoas que traíram a sua confiança, como que eu vou confiar no outro agora? E o que isso tudo tem a ver com delegar? O que tem a ver com que eu tenho que fazer tudo sozinha, Márcia? Faz a sua reflexão. Porque hoje você está querendo fazer tudo por conta própria? Porque você não consegue delegar? Porque você tem que ter um controle sobre tudo e todos?
Porque você tem que se sentir a importante da história em tudo, em todos, porque você não consegue em alguns momentos dividir o palco com o outro. E dividir o palco significa, em alguns momentos, dividir a glória, mas também as dores. Olha só que interessante. E quando você aprende a dividir as glórias com o outro, você reconhece que você é uma pessoa que busca sim a melhoria não só sua, mas de todas as pessoas da equipe. Interessante, né? E olhando aqui, olha só, uma das minhas mentoradas me sempre fala: Márcia, isto é mais a parte emocional ou racional, né? Eu faço e tomo essa decisão emocionalmente ou mais racionalmente? Sempre, né, gente? Eu falo que nós somos seres racionais, olha só, que buscam a todo momento entender a sua potência emocional, ou seja, a emoção é muito mais forte que a razão. E é exatamente o inverso. Nós somos seres emocionais tentando sermos racionais. Isto é muito importante. Sabe aquilo? Eu não vou falar. Eu sei que já disse isso. Então eu vou controlar minha emoção. Eu não vou falar, falei. Olha só que interessante. Por quê? Porque você não vai conseguir, em alguns momentos, controlar a sua emoção. E isto vai fazer, em alguns momentos, você meter os pés pelas mãos. Sim, você vai meter os pés pelas mãos e faz parte, tá tudo bem. O que tá tudo bem, Márcia? Eu reconhecer que eu errei e que eu tenho a oportunidade de melhorar a cada momento. Então, quando eu olho para minha história e eu vejo que esta história ela é feita sim de dificuldades, de falhas e de dores, eu também sou a mesma autora que tem a caneta na mão, que consigo reverter essa história, consigo fazer essa história ser mais leve. Será que eu preciso ser tudo a ferro e fogo? E quantas vezes a gente quebrou a cara por achar que as coisas tinham que ser a ferro e fogo? Que eu não posso dividir essa minha dor com o outro. Então é isso que eu te convido agora. Você não precisa carregar tudo sozinha. Eu gosto de fazer uma metáfora muito interessante, né? Eu falo que em alguns momentos da nossa história, imagina você como motorista de um caminhão. E você tá num porto, você tá num armazém, você tá em um galpão que você sabe que o seu caminhão vai receber aquele material que você pega de um lugar e vai levar em outro. Só que olha só, chega em algum momento que o peso está em excesso no caminhão. O que significa isso? Eu, como motorista, posso olhar para aquele peso em excesso e falar: não posso sair daqui com esse peso em excesso. Isso vai me trazer lá para as tantas, não nos primeiros quilômetros, mas lá para as tantas, até eu chegar no meu destino final, uma consequência muito grande. Ou eu posso ser o motorista falando: tá tudo bem, é um peso em excesso, mas eu quero pagar para ver. Estou conscientemente levando esse peso em excesso. O que vai acontecer nesse momento? Você pode não sentir essa carga em excesso nos primeiros quilômetros, não é verdade? É aquilo que eu estou falando. Nos primeiros quilômetros pode ser que tá tudo bem. Mas e lá para as tantas? Será que eu vou estar consumindo mais desse meu caminhão? Porque o freio, eu posso ter que frear bruscamente e esse peso em excesso que pode acontecer. E a estrada, você sabia que tem multas para caminhão que tem excesso de peso? Isso é fato. Se existe uma multa, se existe uma punição, é porque alguém já faz isso. E adivinha o que acontece? Você pode ser punido por estar com excesso de peso. Outras coisas, eu posso colocar as pessoas que estão andando comigo nessa rodovia também em perigo, porque se eu tiver que frear bruscamente, será que eu consigo parar essa carga que está em excesso?
o que eu estou trazendo de prejuízo para essas próprias rodovias, os buracos que eu estou trazendo. E até para mim mesmo, fisicamente, para o motorista do caminhão, tá? Aquela rigidez, aquela ansiedade, né? Aquele medo de acontecer alguma coisa e de ser pego. Mas foi uma decisão minha de colocar aquele peso em excesso. Então é exatamente isso que eu estou querendo trazer para você agora. Esse peso em excesso, por que eu estou carregando ele, se é uma opção minha? Tá, Márcia, pode ser que em alguns momentos eu tenha que fazer jornada dupla, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar um projeto. Ok, tem começo, meio e fim. Agora eu não posso fazer disso uma prática, eu não posso viver fazendo isso a todo momento da minha vida. Por quê? Porque uma pessoa saudável tem que descansar. Eu brinco, né? Eu falo que imagina um celular de alta tecnologia e de geração, última geração. Se ele não tiver carregado, para que serve esse celular? Para peso de papel, porque ele não vai conseguir conectar você nada a lugar nenhum. E a mesma coisa isso, você precisa de repouso, você precisa de descansar, você precisa ter um momento que você vai tirar o pé do acelerador. Tá tudo bem quando você está num projeto que você tem que entregar algo com data marcada, mas não faça disso a sua rotina. Como era a minha mentorada lá no início do episódio que eu fiz. Ela fez disso uma rotina, ela achava que tá tudo bem, ela ter que ficar carregando e corrigindo tudo a todo momento. E como ela não tinha tempo, ela não parava, ela não treinava, e aí o cachorro correndo atrás do rabo. Então faça agora, para aí. Caneta e papel na mão, eu sempre falo, né? Faça uma reflexão de quais são os pesos adicionais que você está carregando na tua vida. E o porquê, aonde que está essa tomada de decisão. Esse peso adicional é por um prazo de começo, meio e fim, esse peso adicional virou rotina, e nós somos seres de rotina, nós somos seres de hábito e rotina. Adivinha o que acontece? Se eu tenho uma rotina instalada, eu vou repetir isso mais do mesmo. E quem é que está sentindo essa dor? Alguém está sentindo essa dor da sua falta, da sua ausência. Quando eu aprendi isso, gente, a minha história mudou, mas eu tive que sentir muita dor para eu aprender isso. Que em algum momento eu estava gerando dor. Eu estava focada nesse meu crescimento profissional, eu estava focada a dar meus 1000%, mas eu esqueci de outros papéis na minha vida. E eu acabei vivenciando essas dores. Será que você precisa passar por isso? A sua ausência está sendo sentida pelas pessoas que mais te amam. E eu ouvi isso essa semana e foi uma coisa que me trouxe, né, um baita impacto na hora que eu vi, porque me remeteu a Márcia de lá do início da minha carreira. A Márcia que sofreu várias coisas que hoje eu tô aqui dizendo para você, não vá para esse caminho. Este caminho é um caminho que vai te gerar dor. A pessoa virou para mim e falou assim, olha só, sabe quem vai lembrar das 12, 13 horas que você mais trabalhou na sua vida? Pode ser na hora que você estiver aposentando, né? Quem vai lembrar dessas 12, 13 horas que você trabalhava? A sua família, o teu filho, que queria muitas vezes estar com você e ele não pôde, porque a mãe dele não estava com ele na hora que ele precisou. Ou porque na hora que ele tinha que corrigir uma atividade ou fazer alguma coisa, ele não tinha ninguém para perguntar. Olha que tristeza, olha que dor que isso gera. E muitas vezes, quando eu falo isso, me arrepia, me traz uma emoção, porque muitas vezes eu estava tentando fazer o meu melhor. O que era o meu melhor? É dar o meu melhor financeiramente para o meu filho, para minha família, para fazer com que eles não sentissem a dor que eu senti em algum momento na minha vida. Por quê? Porque eu não tive uma mãe que pôde, em alguns momentos, sair de uma situação que ela viveu na vida dela, que eu tive uma história, que eu venho, né, de uma história de pai alcoólatra, que nós vivemos uma dor muito grande, e minha mãe não pôde sair da vida que ela viveu, porque ela não tinha uma independência.
financeira, ela não tinha um trabalho, era dona de casa, ela trabalhava muito em casa, mas ela não tinha dinheiro para poder sair com os filhos e poder ter uma outra vida. Eu reconheço toda essa história e isso me gerou muita dor. E adivinha o que eu tinha como fortaleza? Olha a psicanalista falando, eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que fazer e dar para o meu filho aquilo que eu não pude ter, pagar a melhor escola, porque eu não pude, eu tive que estudar numa escola que eu não tinha, minha mãe e meu pai não tinham condições de me dar uma melhor educação. Hoje eu reconheço e agradeço que aquilo que me gerou dor foi aquilo que também me curou. Se eu não tivesse passado por toda aquela dor, agora é a consteladora familiar falando, tá? Se eu não tivesse passado pelaquela dor, possivelmente eu não seria a pessoa que eu sou hoje também. Então eu honro e respeito a minha história. Eu aprendi a olhar para esse lado da minha história sem sentir dor. Mas muitas vezes isso me gerou revolta, isso me gerou dor, que me trouxe aquela sensação de não ter sido amado o suficiente. E essa é uma das piores dores que nós vivemos. Por quê? Porque hoje eu tenho que reconhecer que a maior, a única, né? Eu vou dizer dessa forma, pessoa que pode verdadeiramente te prover o amor que você veio para buscar nesse mundo é você mesmo. E quando você reconhece que esse amor parte de você, você começa a entender a vida de uma forma diferente. Os seus pais vieram para te dar princípios, valores, educação. E aquilo que você viveu de dor, aonde está o antídoto, né? Eu sempre aprendi isso com um dos meus mestres, também tá o veneno, né? Aquilo que te gerou e que te curou, também tá lá o veneno que te trouxe de dor. Então, olha só, eu sempre digo que o mesmo remédio que te cura pode ser o remédio que te mata. A única diferença é a dosagem. Vou repetir de novo. O mesmo remédio que te cura pode ser um remédio que te mata. A única diferença é a dosagem. Então, aprenda a pedir ajuda, aprenda a delegar, porque você vai ter que, em alguns momentos da sua história, se focar naquilo que estão esperando de você. Que uma mentorada minha fez. Eu já entendi a dor que isso tudo me causa. Mas por onde eu começo? E aí é que tá a boa da reflexão. É aí que você tem que parar e verificar. Essas atividades que estão me demandando um certo ou grande tempo, tem recurso para fazer? Tem pessoas que foram contratadas para fazer essa atividade e elas não fazem porque ela não tem conhecimento nesse momento, e eu, como líder, sou a responsável em treinar essas pessoas para que elas façam melhor? Se for este o caso, é o momento de você parar e de você encontrar tempo na sua agenda para treinar essas pessoas, porque senão você vai cair nesse vício. Ah, eu faço porque eu não tenho tempo de treinar e eu não tenho tempo de treinar porque eu tenho que fazer. Olha, eu cachorro correndo atrás do rabo. Para com isso. Então respire, encontre um tempo para treinar as pessoas da forma com que você quer receber esse material, da forma com que o seu cliente quer receber esse material. E você vai ver como vai ganhar muito tempo na sua agenda, porque você vai começar a dar atividade que as pessoas vão se sentirem, inclusive, prestigiadas por estarem fazendo aquilo que você está confiando nelas, para elas começarem essas atividades. Outra coisa, na sua própria casa, quais são as minhas atividades que estão me demandando muito tempo? Será que eu consigo trazer alguém para me ajudar? Lavar a roupa, por exemplo, alguma coisa, eu chego cansada do trabalho, eu tenho que lavar a roupa, eu chego cansada do trabalho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que ter essa jornada, né, dupla, tripla, né, em alguns casos, né, que as pessoas falam, porque aí você volta a trabalhar de novo. Será que eu posso criar uma rotina na minha casa, que isso pode me ajudar? Criar rotina, será que no final de semana eu posso fazer marmitas adicionais que durante a semana vai me ajudar a eu ter essa comida já pronta? Será que eu posso fazer uma parceria com alguém? Será que eu posso pedir para alguém me ajudar? Eu
pago essa pessoa, se for o caso, tento trocar serviço com essa pessoa para que eu possa ter esse trabalho sendo feito dentro da minha casa. Gente, tem que buscar alternativas. O que eu não posso é continuar reclamando e não fazer nada para mudar. Quais são as alternativas aí que você vai buscar para fazer com que sua vida fique mais fácil? Para que você possa gerar oportunidades. Lembra, para de esbarrar no fator tempo. O fator tempo, ele é realmente crítico para você. Mas se eu souber com sabedoria lidar com cada uma das coisas, ter uma lista do que está me trazendo o maior impacto e eu trabalhar nessa lista conscientemente, você pode encontrar aí grandes soluções. Esse foi o episódio número 3 do nosso programa Plenitude. Fique com Deus, espero ter contribuído, contribua com outras pessoas, também você, dividindo esse conteúdo, salvando, diga se gostou, manda suas perguntas que no próximo programa a gente vai estar visualizando as suas perguntas e colocando em prática aqui novos conteúdos para ajudar você, mulher profissional, líder, a ter maior resultado na sua vida, conquistar o sucesso que você merece, sem ter que abrir mão daquilo que você mais ama e de você ser prioridade na sua história. Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!